Vitória brasileira na estreia da Olimpíada para cima da Nigéria. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um conteúdo no canal e dessa vez para poder falar, sobre esse 1-0 que o Brasil aplicou na Nigéria na estreia da Olimpíada de Paris. Separei alguns pontos para a gente falar sobre o jogo, a questão da atuação da seleção brasileira, mas vou trazer também alguns prints para a gente ver algumas situações que aconteceram, alguns problemas que permanecem, alguns pontos que a gente pode buscar aprimorar para as próximas partidas. Então esse será o tema do vídeo. E antes da gente começar, só pedir para vocês, quem ainda não é inscrito, inscreva-se por favor aqui no canal, deixe o like, o joinha, vai me ajudar demais com o vídeo e, se possível, compartilhe esse conteúdo, porque aí mais gente chega aqui no canal Amanda Viana, conhece o meu trabalho e ativa o sininho, as notificações, porque quando pinta conteúdo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então bora lá! Falar primeiro rapidinho sobre a partida, um duelo realmente muito complicado para a seleção brasileira. Assim, não me surpreendeu nem um pouco as dificuldades que o Brasil enfrentou nesse confronto contra a Nigéria. O Arthur Elias mandou a campo uma formação com uma linha de 4 atrás, então a gente teve a Antônia como lateral direita e não como uma zagueira, Então fomos com a Antônia, Tarciane, Rafael e Tamires na nossa linha de defesa, Lorena no gol, obviamente, e uma dupla no meio-campo com Duda Sampaio e Vitória Yaya. Gabi Portillo bem aberta na direita, Ludmilla aberta na esquerda e Marta e Gabi Nunes por dentro, A Marta com muita liberdade de movimentação para cair no meio-campo, tentar dar um suporte ali, e a Nunes como a nossa referência. Já a Nigéria veio aí com algumas surpresas, especialmente a Oshoala no banco, A Cissatto Oshoala acabou não entrando na partida, não vi nenhuma razão aí, se foi uma questão médica ou se foi realmente uma opção do treinador Randy Waldron, mas a Nigéria teve a Echegini pelo lado esquerdo, deu trabalho por ali, e especialmente a Agibade caindo pelo lado direito, deu muito trabalho para o nosso setor de defesa ali no nosso lado esquerdo, e a trinca do meio campo, que eu já esperava, já imaginava que teríamos, a Débora Abiodun ao lado de Ucheibe e Tony Payne um pouco mais adiantada. A Nigéria veio com acho que o que tinha, especialmente ali no meio campo, de melhor para a partida. E a Nigéria começou muito bem o jogo, começou melhor do que a seleção brasileira. Passamos por maus momentos ali na primeira metade do primeiro tempo. O Brasil, acho que um dos grandes problemas dessa partida para a seleção brasileira foi não conseguir trabalhar tão bem a bola, foi não cuidar tão bem da bola, E eu até coloquei lá no meu Twitter com uma chave da partida isso, De você tentar cuidar bem da bola para evitar dar a bola com facilidade para o adversário. E no início do jogo, o Brasil estava muito afobado nos passes, errou muitos passes, os erros de passe foram frequentes durante a partida toda. A seleção brasileira teve por volta de 71% só de eficiência nos passes, um número baixo, e isso fez com que a nossa posse acabava encurtada. Às vezes a gente mandando muita bola na fogueira, muita ligação direta, e no início do jogo a Nigéria conseguiu aproveitar muito bem isso. Conseguia recuperar essa bola, tinha uma superioridade numérica no meio, O Brasil não iniciou tão bem posicionado a partida, então a trinca de meio campo nigeriana estava ganhando muitos duelos para cima da nossa dupla, para cima da Yaya e da Duda Sampaio, e a seleção brasileira, quando tinha a bola, não estava conseguindo fugir ali dos bons encaixes que a Nigéria fazia na nossa saída. Eu até trouxe um print aqui, uma sequência de prints de um dos lances que mais me chamou a atenção no início do jogo, que foi o lance que originou a sequência de defesas da Lorena, Foi uma sequência fantástica da arqueira brasileira, que para mim foi a craque da partida, porque se a Lorena não faz as intervenções que ela fez no início do jogo, o Brasil teria sofrido gols ali e poderia ter sido muito ruim pra gente, difícil de recuperar talvez no jogo, então ela foi chave para que o Brasil tivesse uma chance de sobrevida ali, especialmente depois dos momentos ruins no início. Então vou trazer aqui para a tela o print, porque aí eu acho que com esses prints a gente consegue especificar alguns lances, até falar sobre a postura de algumas jogadoras ali. Então bora lá. A jogada começou em um lateral no campo de defesa da Nigéria, cobrado pela Michelle Alozie, a lateral direita nigeriana.
E aí a Alozia cobra esse lateral, um lateral mais longo que vai até o meio do campo, e a Tamires perde o duelo aéreo. No que a Tamires perde o duelo aéreo, a gente já tem uma vantagem muito grande da Agibade lá no lado esquerdo. Ocupando as costas da Tamires, a Rafaele já precisa fazer uma recuperação, ou seja, já é uma situação que a seleção brasileira está desequilibrada no lance, né? Já é um momento ali que o setor defensivo deu uma desorganizada. Mas apenas não é bom a gente prestar atenção só no setor da bola, vamos olhar também o resto da imagem. A Agibade está com a bola aqui na ponta direita nigeriana, o setor esquerdo de defesa do Brasil, mas vamos olhar lá para o alto da imagem. Olha a Echegini, que é a jogadora nigeriana que está lá no canto esquerdo do campo. Ela está livre. A Gabi Portilho está fazendo um balanço por causa do lateral, mais para o centro do campo. Então, a Portilho não está lá na posição dela, lá na direita. E a Antônia está no meio, muito preocupada com a jogadora nigeriana que está avançando. Se não me engano, é a Toni Payne que está ali avançando nessa transição. Então, colocando aqui uma imagem mais à frente, na reta final da jogada, a gente já tem a Agibade que ganhou o duelo da Rafaele, que está pronta para cruzar, o Brasil inteiro no canto da bola, né? Com a Rafaele, com a Tarciane por ali também. A Antônia, junto com a atacante nigeriana que parte no centro da área. E olha quem está entrando completamente livre lá no segundo pau. A Echegini. Entrando totalmente livre, sem marcação, o Brasil não conseguiu fazer essa recomposição, e o fato de termos a nossa linha desequilibrada, né, por causa dessa transição, que rolou um efeito dominó por causa dos duelos que a gente perdeu, acabou restando uma jogadora nigeriana livre, e é exatamente ela que aparece no segundo pau para finalizar, e a defesa fantástica da Lorena. E por que eu separei esse lance? Porque é um lance que me chamou a atenção pelo fato da Agibade ter conseguido vencer o duelo com a Tamires, e no início do jogo isso aconteceu diversas vezes. A Tamires teve uma partida abaixo, ela não conseguiu ali defensivamente ser segura, ganhar os duelos, mas o Brasil também falhou em termos de sistema naquele setor esquerdo de defesa. A Duda Sampaio teve dificuldade para cobrir, a Rafaele não teve um bom primeiro tempo, especialmente com dificuldade de cobrir, perdendo alguns duelos por entrar de primeira nas jogadas. A Ludmilla ajudou muito ali o setor, mas também não foi suficiente. Então, acho que não foi um problema de uma ou outra peça, foi um problema coletivo da seleção brasileira para conseguir lidar com essas subidas da Nigéria. E eu separei essa jogada porque eu lembrei também de um lance que aconteceu lá em fevereiro com a seleção brasileira, na Copa Ouro, contra a Argentina. Na reta final daquele jogo, vocês lembram o gol que a seleção brasileira tomou? É um gol de uma jogada que se origina também num lateral, igual esse lance da Nigéria. E aí eu vou colocar aqui na tela o print para a gente poder comparar um pouco a situação. Lá naquele momento, a jogada também acontece no lado esquerdo, o Brasil está todo no canto da bola e tem uma jogadora argentina completamente livre lá na direita. As nossas atletas acabam não notando essa questão do balanço, porque você ocupa mais o canto da bola e sobra uma jogadora livre. A Argentina conseguiu fazer a virada bem do jogo, conseguiu explorar essa profundidade e acabou nos punindo. Então, são jogadas semelhantes. Lógico, não são iguais, mas tem um ponto semelhante. E aí, o que a gente faz de leitura? Que o Brasil ainda precisa evoluir na questão do posicionamento, na questão coletiva, na questão das coberturas, do balanço, de cobrir o lado contrário da jogada, né? Não é porque o lance está todo na esquerda de defesa que você não vai ficar atento com a direita. Então, acho que é uma situação que a nossa equipe ainda precisa evoluir como um time. Esse foi um ponto que eu achei problemático desse jogo. Para falar de outros pontos, já citei sobre a questão dos passes, né? Que eu achei que a gente poderia ter tido uma construção melhor, um pouco mais de paciência para rodar a bola, mas além disso, a ocupação espacial nossa ainda precisa de aprimoramento. Os nossos setores estão muito distantes. Há uma distância, especialmente entre o meio-campo e o ataque.
E em alguns momentos do jogo, deu para notar que as jogadoras de ataque ficavam muito espetadas, né? Vou até colocar aqui uma imagem na tela de um lance de saída de bola para a gente poder ter uma noção do que é isso, né? Das jogadoras ficarem espetadas. Nessa jogada aqui, a bola tá na nossa zaga, tá com a Tarciane. A gente tem as nossas duas meio-campistas dando suporte para a saída, mas muito bem vigiadas pelas meias da Nigéria. E aí, lá na frente, as 4 jogadoras espetadas: Gabi Portilho, Marta, Gabi Nunes e Ludmilla. A Débora Biodun sempre de olho na Marta, né, a primeira volante nigeriana. Em alguns momentos do jogo, a Marta e especialmente a Nunes, né, as duas jogadoras, conseguiram desgarrar um pouco dessa linha e dar um apoio, e dar uma linha de passe. Só que nem sempre a bola chegava nelas, porque em diversas vezes a opção do Brasil aqui era pela bola longa. Em alguns momentos, uma bola mais disputada, em outros momentos, uma bola nas costas da zaga, né, na profundidade, para tentar aproveitar a velocidade das nossas jogadoras, mas bolas mais na fogueira, vamos dizer assim, passes menos prováveis. Então, achei que o Brasil trabalhou um pouco essa bola. Poderia ter tido um pouco mais de aproximação das atletas, se apresentar um pouco mais, colocar ali numa linha de passe mais interessante, evitar forçar tantos passes, né? Então essa foi uma situação que aconteceu no primeiro tempo, mas que chamou atenção, assim, basicamente no jogo inteiro. Para falar também de um outro ponto, chegou a hora da gente falar do gol do Brasil, que foi um gol que chega num momento importante. O gol da seleção brasileira, ele acontece pouco tempo depois da saída da Tamires, né? Infelizmente saiu por lesão. No lugar dela entrou a Yasmin, que entrou muito bem no jogo. Achei uma grande estreia olímpica da Yasmin. Primeiro, a responsabilidade de entrar substituindo a Tamires num jogo complicado, num setor que estava realmente levando um banho da Nigéria. A Yasmin entrou, deu muita segurança e pouco tempo depois da entrada dela, o Brasil fez o gol com a Marta, que acabou anulado. E acabou anulado pelo impedimento da Portillo. Ali o Brasil poderia ter sentido, mas não sentiu. O nosso gol sai exatamente na sequência daquela jogada. E eu quero trazer aqui a sequência dos prints para a gente observar o que o Brasil fez de muito bem nesse lance do gol. Então bora lá. A bola sai com a goleira, Ana Dozier, e a seleção brasileira está no campo de ataque. Está ali postada para marcar essa saída de jogo da Nigéria. Quando a Ana Dozier faz o passe lá para o seu lado esquerdo, o Brasil começa a movimentar e a Vitória Yaya consegue fazer o bloqueio do lançamento que a jogadora nigeriana faz. Então o Brasil já retoma a bola no campo de ataque, na intermediária ofensiva, em um momento que o sistema nigeriano está desorganizado, porque a Nigéria está preparada para sair para o jogo, para construir, e o Brasil retoma a bola no campo de ataque. Então a Nigéria não está preparada para destruir a sequência da jogada. E aí a bola cai no pé certo, né? Cai no pé da Marta. A Marta faz muito bem a leitura de trazer esse jogo para o meio. E aí aqui é a magia da jogada. A Marta teve espaço, foi muito bem para desvencilhar da marcação nigeriana, mas eu coloco esse print aqui na tela e o que eu destaco é o braço da Gabi Nunes. Percebam ali que tem um bracinho da Nunes apontando onde ela quer a bola. Ela comunica de forma não verbal com a Marta, mostrando, ó, eu vou atacar o espaço. Ela já está se preparando para perfilar o corpo para atacar o espaço e está em condição legal, porque a defensora nigeriana lá no alto da tela dá a condição. Então, a gente tem elementos muito positivos nesse lance do gol da seleção brasileira, né? E de pontos que o Arthur Elias preza muito. A marcação na saída de bola, avançar as linhas, vencer os duelos, como a Yaya venceu para recuperar, e aí a Marta, com liberdade, levantando a cabeça, a visão de jogo para observar as opções que ela tem, e o feeling da Gabi Nunes, de perceber o espaço vazio, de mostrar para a Marta onde ela queria receber a bola, e a jogada aconteceu certinha, um grande gol da seleção brasileira, um golaço para iniciar a nossa trajetória olímpica. E aí, voltando aqui, né, para cá, para os pontos, agora para aproveitar para falar um pouquinho sobre o segundo tempo da seleção brasileira, que foi um segundo tempo que a gente conseguiu controlar boa parte dele. O Brasil começou muito bem o segundo tempo, terminou bem a primeira etapa, né, acho que dá para a gente colocar assim,
cresceu um pouco mais na partida, deu aquela acalmada. A gente sabe que estreia olímpica é complicado, há uma pressão, o adversário é muito difícil, o grupo é muito difícil. E na segunda etapa, o Brasil conseguiu ter mais a bola e conseguiu, em alguns momentos, trabalhar melhor a bola, ainda que não tenha sido o jogo inteiro, ainda que os passes errados tenham permanecido em alguns momentos, faltou aproximação também, mas senti que o nosso controle na segunda etapa foi maior do que foi visto no primeiro tempo, que a gente passou por maus bocados. E aí, aos poucos, fisicamente o time foi desgastando. Natural. A gente poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades, construído uma vantagem um pouquinho maior, né, para ficar mais tranquilos no jogo, mas senti que a gente não sofreu em boa parte da segunda etapa. Acho que defensivamente o Brasil conseguiu ser um pouco mais organizado, o nosso sistema defensivo melhorou um pouco na partida, e aí o time foi cansando. Quando o Arthur faz as substituições, eu senti que apenas a Yasmin impactou positivamente o jogo. A Jennifer entrou muito discreta, Ana Vitória a mesma coisa, e a Caroline mais no finalzinho, talvez uma entrada mais para quebrar o gelo, né? Voltando de um longo tempo parada, entrou bem avançada na função da Gabi Nunes. Achei que o Brasil poderia ter tido um impacto maior nas suas trocas no segundo tempo. A gente poderia ter trabalhado a bola, especialmente nos 15 minutos finais, com um pouco mais de inteligência, para trabalhar mais na parte de ataque, para tentar valorizar um pouco mais essa posse e evitar que a Nigéria nos pressionasse nos minutos finais, que foi o que aconteceu. Mas isso, acho que é uma questão que vai da evolução do time, faz parte esse crescimento. Acho que é um ponto que a gente ainda precisa evoluir. E aí, para falar rapidinho de alguns nomes de destaque que eu achei desse jogo, Lorena, para mim, é a craque da partida, uma estreia extremamente segura, além das grandes defesas que ela fez, muito bem pelo alto, deu tranquilidade, atenta para sair do gol quando necessário para abafar uma bola, foi bem nesse ponto. Tarciane, muito segura, venceu diversos duelos na zaga, acho que foi a nossa melhor peça na zaga, e chama atenção, né? A maturidade, não sentiu o peso do jogo, gostei bastante. Marta, grande jogo da Rainha, acho que a condição física da Marta tá fazendo total diferença. Ela chegou muito bem nessa Olimpíada, jogou ali o que basicamente 105 minutos, não sei, juntando o tempo de acréscimo na partida que ela jogou basicamente, e muito bem, correndo o tempo todo, ajudando. Só me preocupa a questão física para o decorrer da competição. Pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro. Japão e Espanha serão mais exigentes até, então vamos ver como é que o Arthur vai dosar os minutos da Marta, porque ela mostrou, ficou evidente que ela tem muito a contribuir para a nossa equipe, individualmente e coletivamente. E Gabi Nunes, fechando os destaques, gostei bastante do jogo da Nunes, não teve muitas oportunidades claras, porque faltou ao Brasil criar mais chances para Nunes, mas quando ela teve, ela balançou as redes e sem a bola contribuiu muito. É impressionante o trabalho defensivo da Gabi Nunes. No segundo tempo, estava tirando bola na entrada da nossa área, é uma jogadora muito aplicada nesse sentido. E aí, agora, para a gente fechar, né, essa partida, qual que é o resumo, a minha avaliação final do Brasil? Esse jogo era um jogo para vencer. Se vencêssemos por 2 gols de diferença ou mais, seria melhor? Seria, mas era uma vitória de qualquer jeito e o Brasil foi bem. Venceu, era isso que precisava. Mas tem que melhorar muito para a sequência da competição. Para vencer Japão, para vencer Espanha ou para empatar com a Espanha, a gente vai precisar ser mais eficiente nas duas fases. Na defesa, que a gente começou muito mal o jogo e poderia ter custado caro, e com a bola. Ter mais paciência, cuidar melhor da bola, errar menos passes e decidir melhor as jogadas lá na frente, né? O Brasil teve chance, acabou em alguns momentos tocando quando não era para tocar, ou finalizando quando poderia ter trabalhado um pouco mais a bola. Então são os ajustes que precisam ser feitos. E lógico, corrigir essas situações, né? Como mostrei nos prints aqui, não foram só pontos negativos, a gente teve ponto positivo, conseguir passar pelo momento ruim do início do jogo, ter o mental para superar isso foi muito positivo. Algumas movimentações interessantes pelos lados do campo, com Ludmilla e Portilho gerando oportunidades em profundidade, foi positivo. Marta caindo no meio em alguns momentos para
dar um apoio ali para Duda Sampaio e para Yaya não aconteceu tanto, não, mas quando aconteceu foi positivo. O segundo tempo ter tido um pouco mais de controle, a Lorena, então assim, a gente teve pontos positivos, mas eu acho que todo mundo sabe que essa seleção pode sim render mais e que para avançar mais na competição vai precisar render mais. Então vamos ver, vamos aguardar o próximo jogo contra o Japão, domingo, dia 28, meio-dia. Estou com a expectativa alta, o Japão perdeu para a Espanha, né? Tá com alguns problemas físicos na sua defesa, algumas jogadoras lesionadas. Foi uma equipe que começou muito bem o jogo, mas acabou perdendo um pouco de eficiência durante a partida, e aí a Espanha tomou as rédeas do confronto. Então o Japão vai vir precisando pontuar, precisando ao menos de um empate contra o Brasil. Então acho que o Brasil tem que saber jogar com isso também. Saber ter a estratégia correta para tentar ali matar o Japão na hora certa nesse jogo. Tô com boas expectativas, mas vamos ver. Depois trarei vídeo aqui para falar também sobre esse confronto do Japão e vocês podem me acompanhar nas lives do Planeta Futebol Feminino no domingo, dia 28, 18h30, às 6h30. Tem pós-jogo pra gente falar, né? Pós-rodada, no caso, da segunda rodada dos Jogos Olímpicos. Eu vou ficando por aqui. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, no Twitter e no Instagram, @AmandaVSilva. Por lá também tem conteúdo. E valeu, galera!